Aqui. Então, como a gente tinha visto, né, existem vários fatores que vão estar influenciando um processo corrosivo, né, que os fatores primários sempre são aqueles que a gente já estudou, né, a natureza do metal, se é um metal mais fácil de oxidar ou mais difícil, a diferença de potencial entre os meios, né, que vão ter a corrosão, o estado da superfície metálica, porque se a superfície não estiver uniforme, ela vai ter uma propensão a formar o processo corrosivo, e a questão dos filmes passivadores. Os filmes passivadores é quando você forma uma camada de óxido do material que é extremamente aderente, não permite nenhuma difusão de íons ou elétrons, e dessa forma ela não vai permitir o processo oxidativo. Já os fatores secundários que a gente tem é o pH, temperatura, efeitos das áreas anódicas e catódicas, como a gente vai ver, a condutância do meio, ou seja, se é fácil de conduzir os elétrons, né, fácil a condução de eletricidade, ou a questão da umidade. Bem, esses fatores, eles vão gerar justamente a questão dos ambientes que nós vamos estudar. Por quê? Porque cada ambiente vai refletir de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente está falando do meio atmosférico, ou seja, as reações estão acontecendo no ar, né, na atmosfera, aí você pode ter situações em que ela pode ser uma corrosão seca, uma corrosão úmida, uma corrosão aquosa. E quando ela está no meio líquido, aquoso, nós temos ainda a condição se é marítimo, ou seja, se está em mar, água salgada, ou lacustre, que é água doce, né, água sem sal. Tem o não aquoso, né, que é, por exemplo, os óleos, que apesar da gente ver que os óleos, né, eles são bons protetores para os metais, mas é porque ele não deixa a água chegar na proximidade dele. Mas mesmo assim, ele pode ter elementos dentro do óleo que vai ocasionar a corrosão. O solo, que tem diversos fatores que nós vamos comentar, e ainda nós temos o ambiente de metais fundidos e sais fundidos. Né? Quando a gente está fundindo o metal e transportando ele para fazer alguma peça metálica, ele pode ainda ocasionar uma corrosão no molde, que geralmente vai ter que ser metal para suportar a temperatura, então ele vai sofrer um processo corrosivo. Ou então sais fundidos, que também podem ser justamente quando a gente funde os sais e usa eles de uma maneira benéfica. A principal, né, utilização e uma das razões por existir esses estudos de altas temperaturas é porque nós não temos a presença da água. Então, quando a gente fala de sais fundidos, os sais aqui eles não vão estar na forma de íons. Então, por isso eles não vai depender tanto assim do potencial elétrico, né? A diferença de potencial entre os elétrons ali. Vai funcionar de uma forma um pouco diferente do que a gente tem nas tabelas. E o estudo desses sais fundidos é justamente porque nós temos usinas nucleares que elas são baseadas no uso de sais fundidos como meio de gerar calor para gerar eletricidade. Tá? É um dos processos. Aqui no Brasil não existe, na verdade nas Américas não tem nenhuma com esse tipo de processo, elas são muito comuns na França e na Rússia, tá? As usinas nucleares da França e da Rússia, e eu acho que, se não me falha a memória, uma da Alemanha também tem sais fundidos. Então, o que acontece? Esses ambientes, né, nós vamos estudar um de cada um. Nós não vamos estudar os oleosos, porque, que nem eu falei, são casos bem específicos do lubrificante, né, do óleo que está sendo usado.
E de altas temperaturas são casos muito especiais e que não fazem parte do nosso dia a dia. Pode ser que se você for trabalhar numa fundição, aí com certeza vai ser. Só que a chance disso acontecer é remota e você vai precisar estudar isso daí de uma outra forma. Então, nós só vamos focar no atmosférico, no aquoso e no do solo. O atmosférico, que eu falei, nós temos a seca, a úmida e a aquosa. A seca é quando a gente tem apenas, quando a gente só tem o ambiente sem a presença de água, tá certo? O H+ está sendo gerado porque ele vem de um ácido, ou então de um outro tipo de gás que está presente, que nem o H2S. Então, aí você tem uma corrosão seca. A úmida é quando você já tem a presença da água, porém, a água vai permanecer na forma de vapor, tá certo? Então, a água, ela vai estar lá como um meio condutivo, porém, ela não vai se condensar, ela vai estar na fase gasosa, como vapor. Já a aquosa, que nem o nome está falando, aí é quando a gente vai ter a formação das condensações. E aí nós temos as gotículas de água bem pequenas, que aí vão gerar e facilitar o processo corrosivo, como a gente já viu no mecanismo de ação local ou de diferença de oxidação. Tá ok? Tem vários detalhes, aí depois eu passo para vocês. E tem as classificações, tá? Que vai influenciar muito. Por quê? Quando a gente está falando da atmosfera, se a gente está no meio rural ou no meio urbano, vai ser diferente. Por quê? No meio rural, você tem poucas interferências da poluição. Já no meio urbano, você tem as interferências dos carros, de algumas queimadas, de indústrias na proximidade, e assim vai. Então, por exemplo, quando você está numa área urbana e industrial, isso daí também pode ser um grande fator, porque na indústria você vai gerar vários tipos de gases que vão propiciar o processo corrosivo. Se você está próximo à faixa litorânea, ou seja, se você está numa região marinha, também vai fazer muita diferença. Por quê? Até 100 quilômetros da costa, ou seja, do litoral, você vê a presença de vapor de água com sal. Tá? Após 100 quilômetros, e aí dependendo das condições de clima, aí vai caindo bastante a concentração de sal, e aí nós temos o ambiente do interior, que a gente chama. Tá? Não é o interior só porque o cara está na zona rural lá, fumando seu cigarrinho de palha e vendo as vacas comendo grama. Não, é porque aí ele está no meio que está distante do mar, ok? Isso daí é a classificação para o ambiente atmosférico. E ainda nós vamos ter um outro fator que também é o climático, que aí a gente pode ver por zona geográfica, os ambientes tropicais, subtropicais, temperados e polares. Cada um deles tem uma particularidade muito grande. Então, o tropical você tem altas temperaturas e alta taxa de umidade, então ela propicia uma boa condição para corrosão. Já a polar, você produz um efeito erosivo por conta da neve, das pedras de gelo, né, que mesmo elas formando pequenas bolinhas de gelo, elas vão causar um processo erosivo com o vento, né, já que lá não tem árvores para frear, né, o vento do ambiente. Tá? São algumas condições, e aí eles vão gerar essa situação da taxa de corrosão, onde eu posso ter alta, média ou baixa corrosão. Aqui nós temos as condições extremas, né? Na alta, tropical, a industrial, a litoral, a intermediária, que seria o temperado e o suburbano, e a baixa, né? Que aí vem uma condição
que favorece menos a corrosão, tá? E aí, o que vai acontecer? Mesmo a gente tendo essas áreas, tudo vai depender de uma série de questões, e que aí nós vamos ver, que é a questão dos poluentes, né, que é as interferências que eles vão gerar, a umidade relativa, a temperatura, a intensidade e direção dos ventos vão fazer muita diferença, tá certo? Porque mesmo estando no meio urbano, no meio rural, o vento está carreando essas substâncias, facilitando o encontro ou até facilitando ainda mais o processo corrosivo. Tá? A questão da temperatura e umidade vai influenciar bastante, por isso que a gente vê grandes problemas com metais em épocas chuvosas, porque a gente vai ter um ambiente com muita umidade no ar, que vai facilitar bastante. A questão da radiação também. Aí, quando a gente fala da radiação, é toda a radiação. É a radiação que a gente fala, né? A radiação ionizante, que é as radiações de raio-x, por exemplo. Então, por exemplo, aquelas macas onde o pessoal tira raio-x de tempos em tempos, você tem que trocar as chapas porque elas vão estar corroídas e elas podem causar ruídos nas chapas. Então, por isso, o metal tem que estar bem lisinho, bem arrumado. E também nós estamos falando da radiação solar, porque a radiação solar, ela também vai trazer essa radiação ionizante que pode acelerar o processo corrosivo também. Tá ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Ainda não. Tranquilo. Então, aqui tem algumas informações, né, para mostrar para vocês, por exemplo, aqui nós temos o caso dessa situação aqui, que nós vamos ver a água, né, desculpa, a influência da umidade na atmosfera, onde nós vamos ver um impacto bem grande, né, quando a gente está em ambientes mais secos, né, abaixo de 60%, que é a umidade que a gente tem como divisor de águas, né, sem trocadilho, foi sem querer. O que acontece? É porque os 60% é o que a gente chama de conforto do atmosférico. Para nós humanos, o conforto atmosférico é obtido quando a gente tem 60% de umidade no ar. Quando a gente está entre 20 e 60, nós estamos num estágio onde nós temos condições de sobreviver, mas não é o mais adequado para o nosso pulmão, para nossas mucosas, e abaixo de 20%, aí já é um clima muito intenso para nós, e aí nós devemos ter uma proteção adicional, porque aí a água da atmosfera não faz um papel que vai ajudar a proteger o nosso pulmão. Então, abaixo de 20%, aí nós temos que usar máscaras ou pelo menos um tecido para diminuir a intensidade das partículas que entram no nosso pulmão, porque a gente corre o risco de causar lesões no pulmão, tá? Então, o que vai acontecer é que nós temos a necessidade, nesse caso, de criar alguma proteção para o nariz. Mas aqui o que a gente percebe é que com acima de 60% da umidade de umidade no ar, a gente aumenta muito o processo de corrosão do SO2 próximo ao ferro. Então isso é gritante e é preocupante. Então, quando vocês estão numa indústria onde o ambiente sempre se mantém úmido e acima de 60%, é importante ver que o ferro, né, todo material férrico, ele tem que ser protegido por algum revestimento ou por alguma coisa para evitar esse processo corrosivo, porque a mínima concentração de SO2 já vai causar um processo corrosivo intenso, tá? Então, por isso é muito importante manter essa situação, tá? Esse controle da atmosfera.
Aqui nós temos outros contaminantes que vão influenciar, e também aqui a questão das regiões, né, que eu pus para vocês. Eu queria rabiscar, mas eu não estou conseguindo agora fazer funcionar o rabiscador. Não é isso. Tá. Aí depois são contaminantes. Então, geralmente a gente vai ter esses principais contaminantes na atmosfera. Todos eles são indícios de presença industrial, tá? A presença de enxofre no ar, amônia, cloretos e partículas, né? São consideradas meios de um impacto urbano industrial, tá certo? E aí vocês veem que não só a questão do ambiente vai fazer a diferença, a região, que nem eu falei para vocês, mas também a época do ano. Então, winter, né, inverno, e summer, que é o verão, aí nós temos uma diferença bem gritante. Por exemplo, as partículas de fumaça, elas vão interferir na atmosfera no meio rural. No verão, quando eu tiver 15 partículas, né, 15 microgramas por metro cúbico. Já no inverno, aí já vai ser com 60 microgramas, ou seja, preciso de ter 4 vezes mais concentração de partículas para gerar problemas de corrosão, tá? Só para a gente ter uma referência. Então, aqui tem um algoritmo de como a gente avalia essas condições, né? Se a gente, por exemplo, esse daqui é um exemplo de uma empresa que tem que fazer um controle de SO2 nos equipamentos dela. É uma área de mineração. Então, aqui tem um algoritmo que eles criaram, que aí eles vão medindo a concentração das partículas do SO2 no ar. E aí eles sabem o que eles precisam fazer para tomar certos cuidados, se lavam, não lavam, e qual o período que eles têm. Então, por exemplo, o A dá a indicação de que precisa lavar mensalmente. O B dá a indicação de que eles lavam a cada 2 meses. E o C, quando a cada 3 meses. Então, dessa forma, eles sabem a hora certa de parar e fazer a lavagem e a limpeza dos equipamentos. Tá ok? Então, aí tem mais informações para vocês. E uma das grandes considerações que a gente tem é essa daqui. Esse daqui é chamado cemitério de aviões, mas ele fica localizado lá nos Estados Unidos, num deserto. Tá? Ele é conhecido como cemitério de aviões, apesar que nem todos os aviões que vocês estão vendo aqui, eles estão aposentados, eles estão apenas parados. Então, às vezes, uma empresa que fabrica aviões, ela fabricou um número maior de aviões que necessitava, ou então o comprador recusou aquela aeronave naquele momento, por alguma condição, e aí eles levam para aí, para deixar ele descansar enquanto não acha um cliente para ficar com esse avião. Então, eles ficam estacionados aí no aeroporto, tá? Então, vocês podem ver, esse daqui são os aviões da Boeing, aqueles super aviões que são os maiores do mundo, que fazem as travessias transatlânticas e transpacíficas. Vocês podem ver que eles estão todos sem pintura, porque não tem dono, tá certo? Não tem uma empresa aérea que é dona desses aviões, e eles estão estacionados aí, aguardando a venda deles, tá? É como se fosse um pátio de aviões fabricados e que está esperando o processo de vendas. Por que eles escolhem o deserto? Porque esse deserto tem uma baixíssima umidade no ar, os ventos são mais tranquilos, mais calmos, porque essa área é cercada por montanhas, então isso daí garante uma ótima qualidade de proteção aos aviões. Então eles são deixados ali justamente por conta disso. Já essa foto aqui, essa foto já é dos aviões estacionados em função da pandemia, tá?
Então, várias empresas, que nem a FedEx, British Airways, a New Zealand, elas estão todas deixando os aviões novos que iam chegar para eles ficarem aqui, para eles não gastarem, né, as peças do avião, porque o avião, ele a cada um certo período de tempo, ele tem que trocar peças e tudo mais, que é obrigatório. Então, quanto menos ele voar, menos manutenções são necessárias, tá? Então, aqui, todos esses aviões aqui estão parados em função da pandemia. Tá ok? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ok. Bem, agora eu vou falar da contaminação do solo. Nós temos vários tipos de solos. Então, aqui tem algumas imagens, né, de diversos tipos de solos, alguns mais arenosos. Deixa eu ver se eu consigo, pelo menos, indicar aqui para vocês. Achei. Então, por exemplo, aqui. Esse daqui é um solo mais argiloso. Esse daqui é um solo mais argiloso. Esse daqui já é mais arenoso. Qual que é a diferença entre um e outro? Vocês devem lembrar das aulas de geologia, né? Mas mesmo assim, né, de mineralogia, mas é importante vocês lembrarem que a argilosa, ela tem uma baixa permeabilidade de água e a arenosa tem uma alta permeabilidade de água. Então, o que acontece na argilosa? Eu posso fazer bolsões de água aqui nessas partes aqui do solo argiloso. Já o arenoso, a água penetra e vai descendo até encontrar uma barreira lá na frente, seja na forma de uma rocha ou seja de um solo argiloso compactado. Então, essas informações, elas vão ser importantes para a gente determinar como o solo vai influenciar. Porque o que vai acontecer? O solo, se a gente tem solos mais arenosos, as partículas são grandes. Então, se as partículas são grandes, elas retêm menos água, tá certo? E elas evitam o processo de oxidação, porque também facilita a entrada do ar atmosférico no solo. Já um silt ou então uma argila, que é bem fininha, aí nós já vamos ter barreiras que não permitem nem a passagem da água e muito menos a de algumas outras coisas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pilhas de diferença de concentração de oxigênio, e isso daí vai gerando um processo corrosivo. Então, a textura do solo, a capacidade dele reter água, se ele tem grandes partículas ou não, tudo isso vai influenciar na retenção de água, certo? Então, por exemplo, aqui, uma areia grossa permite a entrada de água, que nem está mostrando aqui nesse desenho, né? Então, aqui nós estamos com essa parte aqui, a água, tá certo? E aqui nós temos as partículas de areia e as partículas de silt. Então, a água, por conta dessa areia grossa e tudo mais, permite uma permeabilidade maior, mas já uma área argilosa retém a água. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter poros de gases, tá certo? Ou então, o armazenamento da água. E isso daí vai gerar um problema, justamente por quê? Porque aí, se a gente tiver uma área com muita água e oxigênio aqui nessa superfície, nós temos então uma grande diferença de oxigênio, tá certo? E isso daí vai gerar um problema para qualquer metal que você deixar. Já quando você está mais profundo, a diferença é grande, mas aqui vai acontecer igual a situação do mar, né? Nós vamos chegar num ponto que aqui já não tem muito oxigênio mesmo. Então, aqui não vai ter problema de corrosão.
mas esse pedaço aqui, que está mais próximo da atmosfera, ela vai sofrer danos de corrosão. E é importante lembrar que o solo também, ele é rico em vida. E se é rico em vida, tem muitos seres que se adaptam ao ambiente e também às condições de materiais disponíveis. Então, se eu tenho uma barra de ferro aqui, eu posso ter fungos ou bactérias que se alimentam de ferro, que são comuns. E aí eu posso ter um processo corrosivo aqui, ocasionado justamente por conta desses micro-organismos. Tá? Então, o que nós temos que observar? A questão da presença do ar, do solo, o pH, né, quando a água está lá presente, o teor dessa água, a presença dos micro-organismos, as condições climáticas, se é um ambiente mais seco, mais úmido, se tem muita incidência de calor, se não tem, as heterogeneidades do solo, então, quer dizer, a composição química do solo variando muito de uma área para outra, e o metal estando em contato com todas essas áreas, isso pode gerar um problema, tá certo? Justamente porque aí você vai ter os sais, a água e determinados gases que vão interagir mais com o metal e ocasionar um processo corrosivo. Ok? Uma outra coisa aqui que é pouco comum que a gente fala são as correntes de fuga, mas aqui no Brasil, de certa forma, acabou ficando comum. As correntes de fuga, elas são muito comuns, porque se você tem um trem, por exemplo, ou um metrô, né, que é mais comum. O metrô, ele tem energia elétrica para alimentar e movimentar a locomotiva. Acontece que aqui em Belo Horizonte esse contato é via aérea, certo? Porém, em regiões que nem São Paulo, Rio e outros, a parte elétrica ela fica no trilho, que é o que é chamado de terceiro trilho. E esse terceiro trilho que conduz a eletricidade para o trem movimentar. O que acontece é que se o solo estiver em condições ideais, por exemplo, muita umidade, com muitos sais, ele conduz a eletricidade com grande facilidade. Então, se ele conduz grande facilidade os elétrons, o que vai acontecer? Você está jogando aqui elétrons, esses elétrons vão fugir e vão encontrar barras metálicas, né, que geralmente são usadas para transportar água ou gás, e aí esses elétrons chegam aqui, entram no metal, mas vai chegar uma hora que eles vão sair porque é mais fácil, né? Naquela região tem menos umidade e tudo mais, aí ele vai sair. Aí o que vai acontecer? O elétron, na hora que ele sair, ele sai puxando os elétrons do próprio metal. E aí vai ocasionando furos, pequenos furos, né? Uma corrosão pontiforme bem característica de corrente de fuga. E aí ocasiona grandes acidentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, na década de 90, no comecinho da década de 90, teve uma explosão de tubulação de gás na região da Avenida Brasil, justamente porque a tubulação de eletricidade, a eletricidade era subterrânea, e a fiação, em alguns pontos, ela estava diretamente em contato com o solo. E aí o solo pegava e transportava os elétrons até a tubulação de gás. E aí a tubulação de gás foi sendo corroída até o momento que vazou uma grande quantidade e aí chegou o momento que explodiu. Tá? Então é muito importante essa questão da resistividade do solo, ou seja, se o solo tem grande resistência, ele vai facilitar a proteção do metal. Agora, se ele tiver baixa resistência, ou seja, é altamente condutor, ele vai ser muito corrosivo. Então, é muito importante a gente observar
esse aspecto da qualidade do solo, tá? E, que nem eu falei para vocês, a diferença, né, de concentração de oxigênio, bem como a presença de água, né? Então, se eu tenho essa tubulação enterrada aqui, e aqui eu tenho essa marcação, que ela está me falando a região onde que eu tenho água dentro do solo em grande quantidade. Já aqui, nessa parte de cima, nós não temos muita água no solo. Então, o que acontece? Aqui é uma região rica em O2 e aqui é muito pobre em O2. Então, nós formamos uma pilha de diferencial de oxigênio. E aí nós vamos ter uma corrosão muito intensa nessa tubulação. Então, é importante a gente ter essa noção do risco que vai ter. Aqui a gente tem a mesma ideia, tá? Só que aqui com solos diferentes, para vocês terem uma ideia. Bem, uma outra que a gente vai ter aqui é a do aquoso. Aí, no meio aquoso, a gente vai, é claro, ter problema se a água é salgada, é doce, se os gases são dissolvidos, se tem sais dissolvidos, material orgânico, bactérias, sólidos em suspensão, pH e temperatura, a velocidade, né, a maré, vai influenciar, tudo isso daí são fatores que vão influenciar o processo corrosivo. Então, o sal, geralmente, desculpa, o sal não, a água do mar, ela tem essa composição com vários sais, e a gente pode ver que a gente tem cloretos e sulfatos nos principais sais que compõem a água do mar. Então, isso representa uma grande quantidade de cloretos e sulfatos que vão elevar muito a chance de você ter a corrosão quando você tem água salgada. Tá? Aqui tem um comentário, né, de que a água doce também pode ser corrosiva, e tudo vai depender do teor de cloretos e sulfatos. Mas como uma água do mar é mais provável a gente encontrar esse sal, então a gente vai ter um efeito muito intenso da corrosão por conta disso. Então aqui existe esse ponto ótimo aqui, ou seja, nesse ponto, se eu tiver essa concentração de sal, com esse teor de oxigênio e essa temperatura, eu vou ter o ponto máximo de corrosão, tá? E isso daí vai afetar muito. E tudo isso, ó, se vocês observam, é definido pela profundidade, tá? Que aqui nós estamos mostrando a profundidade em pés, tá? Que é a unidade de medida de comprimento do sistema inglês. Então, a gente vê que em baixas profundidades, ou seja, até 500 pés, nós temos uma alta concentração de todos esses itens. Então, nesse ponto aqui, nós teríamos uma corrosão muito favorecida, muitíssimo. E à medida que a gente vai descendo, vai se aprofundando, o teor de oxigênio vai caindo, a salinidade que vai influenciar o processo também, e a temperatura. Então, com isso, a gente vai ter uma corrosão bem pouco acentuada, ou seja, bem restrita, pouquíssima corrosão, tá? Em profundidade 6.000 pés, por aí. 6.000 pés dá quase que 2 quilômetros, tá? De profundidade. Então, aqui a gente praticamente não vê corrosão acontecendo, tá? Já essa região, a corrosão é altíssima, tá? Até 100 metros, o processo corrosivo é bem intenso. Então, a gente vê isso muito nas plataformas petrolíferas, né? Que nem essa daqui, onde nós temos aqui a estrutura que mantém essa parte externa aqui, é uma estrutura bem profunda, porque ela chega até o solo do mar. Então, dependendo da região que tiver, isso pode chegar até 300 metros de profundidade. Então, nós podemos ver que nós sempre temos essas estruturas metálicas aqui embaixo, e, obviamente, a gente vê o processo corrosivo aqui.
presente em vários pedaços, independente se ela fica mergulhada no mar ou não, tá certo? Então, constantemente, as plataformas submarinas têm que fazer os processos de proteção. O principal deles é o revestimento com tintas especiais, que são bem resistentes, mas mesmo assim, com o passar do tempo, elas vão sendo desgastadas justamente pelas reações químicas, né? Nós temos muito sal, muito calor, então nós temos grandes profundidades, essa daqui chega até 50 metros, tá ok? E vocês podem ver que a estrutura, grande quantidade, é aqui. É interessante observar essa parte aqui, ó. Essa área é a área de estoque, ou seja, você está tirando petróleo. E para onde que esse petróleo vai? Eles vão todos ficando nesses tanques de armazenamento aqui, tá certo? Eles estão numa profundidade tal que a corrosão aí é pouco significativa, mas a corrosão nessa região é muito intensa, tá? Que aqui nós estamos vendo aqui o nível do mar, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos essa plataforma que é o nível do mar e aqui é o leito do mar. Então aqui existe essas áreas que eles marcaram aqui de A a J, onde que vai identificando o nível de profundidade. E o que vai acontecer? Por que eles fazem isso? Porque aqui nós vamos ter essa profundidade e aí nós vamos ter 5 zonas de corrosão marítima. Então, o que vai acontecer? Nessa zona 5 é a zona lodosa, que aqui é o leito do mar, tá certo? Então, você enterra parte da estrutura nela e aqui já tem uma baixíssima presença de oxigênio. Então, aqui, geralmente, o processo corrosivo é pouco intenso. Já aqui nessa área aqui, é a zona de imersão total, tá certo? Essa área de imersão total, ela nunca vê a atmosfera, o ar, tá certo? Porque o nível do mar nunca vai abaixo desse nível. E essa daqui é a zona onde você, em teoria, teria uma maior quantidade de corrosão. Mas nós vamos ver que não é bem assim. Nós temos essa zona entre marés, que é a zona em que a maré sobe, tá certo? A maré sobe e desce. Então, essa área tem, em algum momento do dia ou da época do ano, ela acaba vendo a atmosfera, tá? Essa daqui é a área onde você tem a corrosão mais intensa. Nós temos aqui uma área, faltou um tracinho aqui, que é a zona de respingos. É uma zona que nunca fica em contato com o nível do mar, porém, aqui, por conta das ondas e da umidade, aqui é uma área de grande quantidade de água pulverizada. Então, a gente chama ela de zona de respingos, porque sempre tem um grande teor de umidade. Tá certo? E aqui é a zona atmosférica. O que é essa zona atmosférica? Aqui o que predomina é o processo de corrosão da zona atmosférica. Tá? Ela vai ter a influência de ser uma atmosfera úmida e no mar, mas ela vai ser bem menos intensa do que a da água. E aqui a gente vê, né? Aqui nós temos essa curva. Essa curva aqui, ela vai indicando aqui a quantidade de corrosão. Então, aqui nós temos o pico máximo de corrosão, tá certo? E aqui nós vamos reduzindo até chegar a um ponto onde a gente não tem corrosão, e depois nós voltamos a ter corrosão até um determinado nível, e depois ela desce de novo. O engraçado é isso, é porque na zona atmosférica a gente tem uma corrosão, até o momento que a gente vai chegando no meio da área de zona de respingos, ou seja, os respingos ocasionam muito mais corrosão do que a parte
que fica mergulhada no mar. Tá certo? Justamente porque nós vamos ter mais de um circuito acontecendo nesse ambiente. Gente, desculpa o telefone, é que eu esqueci de tirar ele aqui do quarto. Só um instante que já estão atendendo. Bem, aí o que acontece? O mais espantoso de todos é essa área aqui, que é a zona entre marés, onde nós temos uma baixíssima quantidade de corrosão. E isso é em virtude da água do mar. Por quê? Como a água do mar constantemente está lavando essa área, ela evita muito dos processos corrosivos e acaba protegendo mais a estrutura. Então, quando a gente vê essa zona corroída, a gente tem que imaginar que aqui embaixo nós temos uma corrosão 3 vezes pior e aqui 4 vezes pior. Tá certo? Então, nós temos que ficar observando o tempo todo. E aqui, né, que nem está mostrando, aqui tem os anodos, que são os anodos de sacrifício, que é um método de contenção de corrosão que nós vamos falar mais à frente. Tá? Então, aqui, por exemplo, nessa foto dessa estrutura, nós temos aqui a zona de respingos, que é esse splash, e aqui a zona que fica submersa. Ou seja, aqui nesse trecho aqui é o que a gente chama de zona entre marés. Tá certo? Então, a partir daqui, nós temos os respingos. E dessa área para baixo, nós temos a área de imersão total. Tá? Então, aqui dá para a gente ver que aqui, apesar do nome zona atmosférica, é porque a zona de respingos está aqui. Essa foto foi tirada na maré alta, então por isso que a gente está falando que essa estrutura aqui, esse pedaço aqui, está submerso, ela está na zona entre marés. Esse pedaço daqui é a zona de respingo, e aqui é a zona atmosférica, mais acima. Tá ok? A gente diferencia essas duas justamente porque está bem nítido a divisão. Aqui a tinta ainda se mantém intacta em vários pedaços, e aqui a tinta já praticamente desapareceu. Então, nós podemos ter corrosões severas, né, de corrosão de pitch que se intensifica até o ponto de que o material praticamente desaparece. Aí o único jeito é vir aqui com uma solda, cortar esse pedaço e colocar outra tubulação e soldá-la de novo e fazer uma proteção com uma tinta aqui que vai proteger o material, tá? Isso daí fica principalmente nessas estruturas, porque ainda também tem o esforço mecânico que elas exercem. Então, vocês podem ver que essas corrosões sempre estão concentradas próximos a áreas de esforço mecânico. Tá? Você pode ver alguns resíduos menores, mas elas vão estar na proximidade das áreas de mais esforço mecânico. Tá? Aqui já tem, aqui nessa foto aqui do canto, ela está mostrando justamente os depósitos de materiais de micro-organismos, né, cracas e outros seres microscópicos que vão atrapalhar o processo. Aqui, né, a gente pode ver a corrosão bem acentuada, e aí com isso... Oi, peraí. Ah, sim, o Alexandro, né, que o Alexandro está fazendo o seguinte comentário aqui, que as tubulações a grandes profundidades, você tem o H2S, já que você está retirando o petróleo, então você tem essa geração de H2S, e porque eles não afetam tanto? É porque esse H2S, ele está numa presença, mas está com pouco oxigênio, e a água, ela está muito fria.
Então, a baixas profundidades, a altas profundidades, né? Quanto mais profundo você tiver, menos problemas você vai ter, justamente por isso. Porque um dos grandes fatores é a temperatura, né? Vocês lembram lá a equação de Nust, o tanto que a temperatura baixa a energia, né? A diferença de potencial para gerar o processo corrosivo, e também a pressão e a baixo teor de oxigênio, ou seja, o H2S vai querer ser H2S, vai ter pouco oxigênio ali para reagir e quebrar as moléculas e assim causar um processo corrosivo. Tudo bem, Alexandre? Tranquilo, professor, obrigado. Aqui, nós podemos ver uma trinca fraturante aqui, ó, tá? Vocês veem por que eu falo que é fraturante? Porque ela quebrou aqui, ó, na solda, e ela foi mais longe. Então, essa daqui, com certeza, é uma trinca transgranular, ou intragranular, né? Ela atravessou vários grãos aqui durante esse processo. Então, ela vai ocasionar esse processo corrosivo muito intenso, e aí não, né, vai quebrar o material. Vocês podem ver que aqui o metal já está com corrosão uniforme em toda a sua superfície, e teve mais esse daqui do esforço. Essa daqui, ó, não é uma corrosão do metal em si, aqui. Essa daqui, né, não é a corrosão do metal em si, mas sim do revestimento, que a gente está vendo aqui a tela de fixação do revestimento do plástico que foi usado, porém aqui nesse pedaço aqui até o plástico já saiu, tá? E aqui, né, o processo das âncoras do sistema também com diversas corrosões de placas, né, bem intensas. Aqui, né, o Zequinha, ele está com esse instrumento aqui. Esse instrumento, ele é muito utilizado justamente para verificação das plataformas, porque ele mede a espessura da tinta e até a espessura do metal, tá? A espessura de óxido. Então, por exemplo, se ele sabe que aqui já não tem mais tinta, né, nesse pedacinho aqui, então se ele pega e mede ali, ele sabe o quanto de material já foi perdido ali, qual é a camada de corrosão. Então ele vai saber se essa estrutura ela necessita ser substituída ou se ele pode simplesmente raspar e pintar novamente. Vocês podem ver aqui que é bem nítido, né? Aqui a zona entre marés tá aqui para baixo, aqui é a zona de respingo e aqui já é a zona atmosférica. Tá certo? Fica mais nítido quando a gente vê a água e vê essas frações, mas dá para ver os pontos de divisão, né? Aqui é a mesma coisa. Você vê que aqui para baixo você tem um processo corrosivo diferente dessa área aqui, tá? Então, outras coisas que podem ser feitas é que nesses reforços estruturais, onde você põe essas luvas para fazer esse revestimento aqui, tá? Isso daqui é de uma coluna de um porto. Então, aqui é na área de maré baixa. Então, a gente está vendo aqui a areia e aqui essa estrutura mais embaixo. Aí você pode cobrir para proteger essa área. Mas, em geral, você acaba vendo situações desse tipo aqui, ó. Vários organismos, né, cracas e mexilhões que quando a água toca, eles se fixam na estrutura e acelera bem o processo corrosivo. Então, os equinhas, eles ficam num trabalho intermitente de fazer limpeza dessas áreas. Então, eles vão lá, raspam essa área toda, pinta ela e vai para outra área. Aqui é interessante ver o anodo de sacrifício, que é aquele material que eu falei, que vai fornecer
uma proteção para essa estrutura para que ela não sofra corrosão, tá? Aqui é possível ver mais delas, tá? Junto com o Zequinha aqui na estrutura fazendo pose para foto, tá? Você vê que esses caras são bem felizes. Já pensou você trabalhando numa área dessa? Olha que diversão pura. É adrenalina o dia inteiro. Ó. O cara fica pendurado na cadeirinha, raspando a tinta e pintando. Aqui, essa sacola aqui, é a sacola de ferramentas, em que eles mandam, através dessa corda, as ferramentas para ele fazer o processo aqui de recuperação. Aqui é ele recuperando essa área, então ele está passando uma tinta epóxi aqui, tá certo? Nesse pedaço, para proteger. Provavelmente essa daqui é uma área de solda, então ele precisa reforçar bem a proteção, igual foi feita aqui, tá? Aqui está só raspado e aqui ele está recobrindo. Então, provavelmente, depois ele vai passar por aqui para pintar esse pedaço todo e proteger a área de costura da tubulação. Tá? Aqui vocês podem ver, aqui foi raspado, né, a tinta até esse pedaço e esse daqui, e aqui nas soldas eles fizeram esse reforço com uma tinta de alcatrão, tá? Que é essa parte preta, que é uma tinta tipo piche, e aí protege bastante. Existem os Zequinhas, que também fazem manutenção submarina, e esses daqui estão raspando, tá certo? Eles estão retirando os mexilhões que estão aqui. Esses daqui já estão passando essas correias, né? Que são fitas de borracha para proteger essa coluna. Então vocês podem ver, né? Que essa aqui é uma manutenção de uma ponte. Então eles rasparam todos os mexilhões e organismos que estavam fixados aqui, cracas e tudo mais. Depois eles revestiram aqui na parte aérea e aqui na parte submarina, eles revestiram com esse material de borracha, justamente para proteger as colunas da ponte. Tá? Então, o que acontece? À medida que os micro-organismos vão crescendo, vocês veem que aqui a corrosão está bem mais intensa nesse pedaço, e os micro-organismos estão aqui nesse pedaço aqui. Então, eles vão formando o que a gente chama de biofilmes, porque eles vão crescendo e se amontoando um em cima do outro. E esses biofilmes, eles podem ter as substâncias químicas que esses micro-organismos ou esses organismos usam para digerir o metal, ou então que eles excretam e atacam o metal, ou então eles vão gerar uma pilha de diferença de oxigênio, porque aqui dentro, aonde que elas vão estar, tem baixíssimo oxigênio, e essa área toda exposta tem alto teor de oxigênio. Então aí nós vamos ter um processo corrosivo bem intenso. Tá ok, gente? Então a ideia era essa, de passar para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tá tranquilo, né? Essa parte é tranquila mesmo. Depois que cai na prova é que vocês desesperam.